Olá, bom dia. Meu nome é Salatiel e eu vou falar sobre a história de Ishikawa. Nosso grupo é composto por Ana Clara Conceição, Ana Rebeca, Kessia Evelyn, Marta Maiele, Salatiel Batista, Robson Moreira, Ana Beatriz, Rian Sampaio e Leonardo Porto. Kaori Ishikawa nasceu em 1915 e faleceu em 1989, aos seus 74 anos. Ishikawa nasceu em Tóquio e foi o oitavo filho de Ichiro Ishikawa. Nasceu em uma família com extensa tradição industrial. Ishikawa graduou-se em Química na Universidade de Tóquio em 1939. De 1939 a 1941, trabalhou no Exército como técnico naval, então foi trabalhar na Nissan Liquid Fuel Company até 1947. Exerceu também o ensino na área de engenharia na mesma universidade, em que se formou em 1949. Ishikawa entrou para a União Japonesa de Cientistas e Engenheiros, JUS, um grupo de pesquisa de controle de qualidade. Acho que vou chamar uma amiga para me dar uma ajudinha com a história. Vou chamar a Marta para dar continuidade na história. Então, aí vem ela, pessoal. Olá, eu me chamo Marta e eu vou falar um pouco mais sobre a história de Ishikawa. Ishikawa aprendeu os princípios do controle estatístico da qualidade desenvolvido por americanos. Kaoru traduziu, integrou e expandiu os conceitos de gerenciamento do Dr. William Edward Deming e do Dr. Joseph Moses Juran para o sistema japonês. Sumiu! Sabemos que Ishikawa é conhecido internacionalmente como o guru da qualidade. Isso se deu também pelo fato de que seu pai era um industrial muito importante. Devido ao contato que ele teve com as indústrias desde cedo, ele herdou um amor muito grande pelas organizações. Estudou administração de empresas e ele recebeu um convite para participar de um grupo de estudos sobre qualidade nas organizações. Esse convite marcou a sua vida, pois ele se tornou um grande especialista e trouxe à humanidade um grande conhecimento sobre o sucesso nas empresas. Em 1960, ele fazia parte da Organização Internacional de Normalização, o que conhecemos como ISO, que é responsável pela emissão de regulamentos sobre produtos e processos nas empresas. 7 anos após, ele foi nomeado presidente do ISO no Japão, posição que continuou um trabalho de resgatar e fortalecer empresas afetadas após a Segunda Guerra Mundial. Eu vou ficando por aqui e fiquem com a apresentação de Kessia. Olá, bom dia, eu sou a Kessia e vou dar continuidade nessa nossa resenha sobre Ishikawa. Como o amigo Salatiel já citou, Ishikawa formou-se em Engenharia Química na Universidade de Tóquio. Ao longo da sua vida, ele foi químico, estatístico, professor universitário e economista. E em 1978 se tornou presidente do Instituto de Tecnologia de Musashi. Juntamente com seu grupo de estudos, ele quis mudar a maneira das pessoas pensarem a respeito dos processos de qualidade. Para Ishikawa, a qualidade é uma revolução da própria filosofia administrativa, exigindo uma mudança de mentalidade de todos os integrantes da organização, principalmente da alta cúpula. Sua noção de controle empresarial da qualidade era voltado ao atendimento pós-venda. Isso significa que um cliente continuará a receber o serviço mesmo depois de receber o produto. Este serviço se estenderia através da companhia em todos os níveis hierárquicos e até mesmo no cotidiano das pessoas envolvidas. De acordo com Ishikawa, a melhoria de qualidade é um processo contínuo e sempre pode ser aperfeiçoada. E depois de muito trabalho, ele foi reconhecido, e recebeu prêmios Eugene, da ASQ, que para quem não sabe é a Sociedade Americana para a Qualidade, uma medalha de fita azul do governo japonês, pelos feitos lá na padronização da indústria e tudo mais. Medalha Stewart, que é bem importante. Ele também foi premiado com a Ordem dos Tesouros Sagrados, segunda classe, pelo governo japonês.
Antes de me despedir, queria deixar uma frase do nosso guru para vocês. As falhas são o combustível para o sucesso. Espero que interpretem bem. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom dia, pessoal. Eu sou a Ana Beatriz e vou falar sobre as contribuições de Ishikawa para a gestão de qualidade. Uma das contribuições foi o diagrama de Ishikawa, que ao observarmos, na parte superior se encontra a mão de obra, os métodos e as medidas utilizados pela empresa. Já na parte inferior se encontram as máquinas, o ambiente e o material da empresa. Assim, analisando ambas as partes, encontrará as causas dos problemas na empresa. E para a complementação deste assunto, eu vou chamar meu colega Leonardo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Leonardo e vou falar sobre o círculo de controle de qualidade. Os círculos de controle de qualidade são formados por pequenos grupos de colaboradores que têm o objetivo de propor mudanças, melhorias ou soluções para problemas encontrados na produção. Esses colaboradores geralmente pertencem ao mesmo nível operacional e também estão em níveis mais próximos à linha de produção. Preferencialmente devem ser formados por grupos de 3 a 7 pessoas. Então, eu e Leonardo vamos ficando por aqui e até a próxima. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir e tchau. Bom dia, meu nome é Robson e, como já dito anteriormente, apesar de comumente se voltar à prática e trabalhar para que as ações fossem o foco das atenções, a maior contribuição de Kaoru Ishikawa se deve à disseminação da filosofia da qualidade. E hoje atribuímos a essa filosofia o nome de cultura da qualidade. Ele mesmo procurou difundir o que chamava de revolução do pensamento, um conjunto de ideias que, se implantadas, revitalizariam a indústria. Antes de Ishikawa, a qualidade japonesa se resumia a aplicar técnicas americanas, o que por si só já era um grande avanço devido às condições do país no pós-guerra. Entretanto, com a nova cultura da qualidade, o Japão alcançou patamares de qualidade até mesmo superiores aos dos americanos, disputando de igual para igual no mercado internacional. Ishikawa lutou para conscientizar as pessoas e organizações quanto à importância da qualidade para o desenvolvimento da economia. Diversos teóricos apontam que a maior contribuição de Ishikawa foi seu papel fundamental no desenvolvimento da qualidade no Japão. A mais conhecida contribuição de Kaoru Ishikawa para as organizações foi, sem dúvida, a criação do diagrama de causa e efeito, também conhecida como diagrama espinha de peixe. Ferramenta essa que por si só já poderia marcar seu nome na história, pois ajuda diariamente milhões de profissionais a melhorar a qualidade em suas empresas. Seu legado, porém, vai muito além dessa ferramenta. Ishikawa ajudou a elevar não só a filosofia da qualidade no Japão, mas também no mundo todo. Além disso, auxiliou na reconstrução do seu país, ajudando a transformá-lo em uma das maiores potências mundiais. Com seu diagrama de causa e efeito, Ishikawa fez avanços significativos na melhoria de qualidade. Os diagramas de Ishikawa são úteis como ferramentas sistemáticas para encontrar, classificar e documentar as causas da variação da qualidade na produção, além de organizar a relação mútua entre eles. Como tal, dá ênfase a uma comunicação aberta do grupo como crítica à construção dos diagramas. Demi, um dos colegas de Ishikawa, adotou este diagrama e usou para ensinar o controle de qualidade no Japão. Ishikawa, juntamente com Demi, usaram este diagrama como uma das primeiras ferramentas no processo da gerência de qualidade. Ishikawa mostrou a importância das 7 ferramentas da qualidade: diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito, histograma, folhas de verificação, gráficos de dispersão, fluxograma e cartas de controle. Ele acreditou na importância da sustentação e da liderança. Outra área da melhoria da qualidade que Ishikawa enfatiza é a qualidade duradoura de um produto, não apenas durante a produção. Embora acreditasse fortemente em criar padrões, ele sentiu que os padrões eram como programas de melhoria contínuos da qualidade, que devem ser constantemente avaliados e renovados. Os padrões não são a fonte final de tomada de decisão, e sim a satisfação do cliente. Queria que os gerentes encontrassem as necessidades do consumidor, e a partir dessas tomar decisões. Durante toda sua carreira, Ishikawa trabalhou em assuntos muito práticos, mas sempre dentro de uma estrutura filosófica maior.
Em seu sentido mais amplo, o trabalho de Ishikawa foi produzir o que chamou de ideias novas da revolução do pensamento, sobre a qualidade que poderia revitalizar a indústria. A ampla aceitação de muitas ideias de Ishikawa e das numerosas honras que recebeu em torno do mundo mostra como sua revolução foi bem sucedida. Bom dia, eu sou Ana Clara e eu vou falar um pouco sobre as ferramentas da qualidade adaptadas por Ishikawa. Bom, essas ferramentas elas já existiam e já eram populares antes mesmo de Ishikawa tomar a iniciativa de usá-las. Ele separou essas ferramentas com o objetivo de melhorar os problemas nas organizações, e uma que já ouvimos falar é a espinha de peixe. A espinha de peixe ela foi criada no ano de 1943 pelo Kaoru Ishikawa, e seu projeto era desenvolver uma ferramenta que fosse utilizável por qualquer pessoa, desde os colaboradores até a diretoria. E o objetivo desse diagrama é identificar as possíveis causas de um problema e seus efeitos, relacionando o efeito a todas as possibilidades que podem contribuir para que o problema tenha ocorrido. O diagrama de Ishikawa também é conhecido por diversos outros nomes, sendo eles diagrama espinha de peixe, diagrama causa e efeito, PDCA espinha de peixe, árvore de causas espinha de peixe e diagrama dos SMs. E assim, independente do nome que você prefere usar, o diagrama de Ishikawa é a representação gráfica. Ela é simples de ser construída e de fácil entendimento, e um de seus benefícios é a melhoria dos processos, identificação de causas, maior visibilidade dos problemas, registro visuais, facilitando as análises futuras, envolvimento da equipe na gestão de qualidade, organização de ideias e o trabalho em equipe. E tem muitos outros, né? Mas o diagrama ele traz esses benefícios quando bem utilizado. Ele pode ser usado em conjunto com outras metodologias que potencializam o rendimento dos encontros e ajudam a equipe a expor suas ideias e pontos de vista. Porém, é muito importante considerar algumas limitações e requisitos para o bem do desenvolvimento. Por exemplo, o método por si só ele não identifica gravidade das causas. Além disso, ele precisa de pessoas organizadas que saibam coordenar reuniões e que tenham as características de liderança para desdobrar a ferramenta. Com base no mesmo princípio que norteou a criação do diagrama espinha de peixe, Ishikawa se preocupou em reunir ferramentas que pudessem ser utilizadas por qualquer colaborador, direcionando o foco na aplicação e prática dos métodos e dos resultados. Esse conjunto de técnicas reunidas ficou conhecido como as 7 ferramentas da qualidade e é utilizado por diversas empresas em todo o mundo até os dias de hoje. Outra ferramenta que também podemos citar é o gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto ele visa analisar a frequência com que ocorre um problema para então priorizar ações de melhoria. Representado por um gráfico de barras, esta ferramenta da qualidade aponta que 80% de um resultado ocorre em função de 20% de uma causa. Além de estabelecer uma relação de causa e efeito, a ferramenta dá uma visão mais precisa de onde devem ser aplicadas as ações para melhorar. O gráfico de Pareto foi criado em 1897 por Vilfredo Pareto, que concluiu que 80% da riqueza mundial se concentrava em 20% da população. Logo após, foi observado que essa relação de concentração acontece em diversos outros ramos da ciência e em diversos setores de uma empresa. Esse diagrama foi criado com o objetivo de destacar quais são os defeitos ou problemas que geram maior ocorrência dentro de um grande conjunto de fatores. Na gestão de qualidade, geralmente pode ser representado por tipos de defeitos no produto, com maior ocorrência ou motivos mais frequentes de reclamações de clientes. Ao separar graficamente os aspectos de um problema, a equipe saberá para onde direcionar seus esforços de melhoria. Ou seja, é compreendendo a relação ação-benefício que é possível priorizar as ações que trarão maiores resultados. Outra ferramenta que Ishikawa adaptou é o histograma. O histograma foi utilizado pela primeira vez em 1883 pelo advogado e estudioso em estatística André Michel Guerre. Não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim. O histograma ele só foi representado como um termo para uma forma comum de representação gráfica em 1895. E essa ferramenta é um gráfico usado para análise de dados, e esse tipo de representação facilita a observação dos valores. É basicamente formado por colunas que indicam a frequência de dados obtidos em uma pesquisa ou um estudo. Um histograma ele é formado por 3 elementos: classes, amplitude e frequência. Classes são as barras indicadoras de valores,
da estatística, que representam tanto os valores mínimos como os máximos, chamados de limites de classes. A amplitude, ela representa o tamanho de cada uma das classes. A frequência é a representação da variação dos conjuntos de dados. Assim como eu achava, existem várias pessoas ainda que acham que o histograma é apenas um tipo de gráfico, mas aí que está. Existem 6 tipos e que são classificados pela forma de apresentação das barras. Tem o simétrico, que apresenta a frequência mais alta no centro e as mais baixas ficam nos lados. O assimétrico, que geralmente mostra uma situação onde possui apenas um limite de especificação e é controlado durante todo o processo. O despenhadeiro, os valores mais altos ficam localizados em uma das extremidades do gráfico. Esse tipo é mais usado quando algum dos dados das estatísticas não são colocados no gráfico. E nesse tipo de histograma, que se chama 2 picos, são representados 2 pontos mais altos em pontos diferentes do gráfico. Essa apresentação indica que existe mais de uma frequência alta nos dados das pesquisas. O achatado, ele é chamado assim porque todas as barras estão em frequências de tamanhos parecidos. Ao contrário de outros tipos, não existe nenhum ponto de destaque representado por um pico muito maior que os demais. Já o pico isolado é uma das barras que tem muito destaque em relação às outras. Esse tipo de apresentação pode indicar que existe falha na coleta de dados das estatísticas. Bom, agora eu vou citar algumas das vantagens do histograma. O histograma ele permite trabalhar com amostras, possibilita a visualização e entendimento claro e objetivo do comportamento, facilita a solução de problemas, principalmente quando se identifica numa série história, a evolução e a tendência de um determinado processo, a rapidez na elaboração e também mostra a forma de distribuição de um grande conjunto de dados e muitas outras vantagens, né? Enfim, agora eu vou deixar minha amiga Ana Rebeca comentar sobre as outras ferramentas. Depois que a minha parceira Clara explicou sobre os 3 primeiros pontos das ferramentas de qualidade, eu venho mostrar para vocês a folha de verificação, que nada mais é que um formulário planejado para coletar e apresentar dados. Ele é de fácil preenchimento e ele contém vários itens para ser verificado rapidamente. Ele é ótimo em processos de produção porque ele ajuda a verificar e contar itens defeituosos. É muito bom para identificar as causas e a localização desse problema. Ele tem uma estrutura simples e deixa uma análise muito clara. Logo após, temos os gráficos de dispersão, que é também conhecido como diagrama da correlação, que ele é utilizado para determinar se existe e qual a intensidade da correlação entre variáveis. Ele é considerado o passo seguinte ao diagrama de Ishikawa. Explicado na matéria anterior, temos mais uma ferramenta da qualidade. O fluxograma, que é um diagrama que pode descrever um processo, um sistema ou um algoritmo do computador. Ele pode ser utilizado de várias formas e para vários objetivos, como estudar, documentar, planejar, melhorar ou comunicar processos que complexos ficam mais fáceis de serem entendidos. Quando você vai montar um fluxograma, ele pode ser utilizado de várias formas, como retângulo, oval, forma de diamante. E para se passar para a próxima etapa, temos setas conectoras, que elas vão indicar que é um processo seguinte ao que você está fazendo no momento. Ela define fluxo e sequência. Pode ser um gráfico simples, desenhado à mão, ou pode ser um diagrama abrangente, entendeu? Que tenha várias rotas e etapas. Kaoru Ishikawa definiu o fluxograma como uma importante iniciativa da qualidade de produção. São ferramentas muito importantes e ferramentas complementares que elas podem ser usadas juntas ou separadas. Temos o histograma, a folha de verificação, o diagrama de causa e efeito, que muitas vezes é chamado de diagrama de Ishikawa. Fechando com chave de ouro, mostro agora a 7ª ferramenta da qualidade, chamada ela de carta de controle, porém muito conhecida como gráfico de controle ou carta de controle estatístico de processo. É uma ferramenta que faz uso da estatística para analisar a variação de dados em um certo processo observado. Desta forma, é possível determinar se as variações desse processo estão dentro do limite tolerado. Posso explicar para vocês de uma forma mais simplificada.
eu tenho um processo, o professor explicou esses dias que as variáveis da qualidade, que a gente tem um produto e a gente tem um limite do que ele pode variar. E tá ali a carta de controle, ela tá para observar o limite da variação, pelo menos foi isso que eu entendi. Esse gráfico de controle pode ser utilizado em várias empresas, desde que esta apresente o produto que tem variações, por exemplo, variações inerentes em máquinas. Com a carta de CEP, você pode analisar se as variações estão dentro do normal e, caso não estejam, sinalizar a manutenção ou setor responsável que algo está prejudicando a padronização dos produtos. Muito obrigada!